Bom dia! Dando sequência ao nosso curso de Física 3, em especial ao estudo dos circuitos elétricos, o tema da nossa aula de hoje será o estudo das chamadas leis de Kirchhoff. Leis de Kirchhoff. Qual é a utilidade das leis de Kirchhoff? Como os senhores verão ao longo desta exposição, os senhores já entraram em contato com as leis de Kirchhoff. Estas leis são exatamente as seguintes. Primeira lei: a soma das correntes que entram em um nó, nós também nos referimos a um nó como um nodo, deve ser igual à soma das correntes que saem do nó ou nodo. Basicamente, nós vamos denotar esta lei por uma equação extremamente simples. Ela vai ser denotada assim, soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, onde eu estou utilizando aqui a expressão em inglês in e out. E a ideia que está expressa aqui, se você fizer uma releitura básica do que está acontecendo, é muito simples. Ao analisar circuitos, nós encontraremos pontos em que a corrente é obrigada a se dividir. Sempre que isso acontece, nós vamos, ao longo da explanação das leis de Kirchhoff, ou melhor, de exemplos sobre a lei de Kirchhoff, nós vamos marcar esses pontos e nós vamos, obviamente, identificar as correntes que entram e as correntes que saem. O que nos diz a primeira lei de Kirchhoff? Se a corrente que entra é a corrente I1 e as correntes que saem são as correntes I2 e I3, nós atribuiremos a este nó ou este nodo esta equação. E ela estabelece simplesmente algo que nós já comentamos aqui, que é a conservação de carga elétrica. Se por algum processo que nós obviamente não conhecêssemos ou coisa do gênero, a quantidade de carga que chega no ponto A não fosse igual à quantidade de carga por unidade de tempo, porque isso é uma corrente elétrica que deixa o nó A, esta equação não valeria e nós teríamos de alguma forma algum processo pelo qual a carga elétrica não seria conservada. Não vamos confundir isso com os problemas que qualquer circuito pode apresentar, como fuga de corrente ou coisa do gênero, ok? Quando você analisa um circuito e você descobre que parte do teu circuito está mal projetado e você tem uma fuga de corrente, no final, quando você soma a corrente que fugiu, eu garanto para você que continua valendo a ideia de que a corrente que entrou é igual à corrente que saiu. Se esta é a primeira lei de Kirchhoff e ela se refere à conservação de carga, a segunda lei de Kirchhoff se remete ao santo graal da física. O santo graal da física é nada mais, nada menos do que a conservação de energia. O que diz a segunda lei? A segunda lei diz assim: a soma de todas as diferenças de potencial ao longo de todos os elementos que formam, atenção, um ramo simples ou malha única, essa expressão também é válida aqui, deve ser igual a zero. Matematicamente, nós vamos escrever isso assim, soma ao longo de uma malha única de todas as diferenças de potencial, tudo isso deve ser igual a zero. Do que nós estamos falando aqui? Nós já praticamos isso quando estudamos o famoso circuito RC, né? Foi um exemplo em que nós tínhamos claramente aqui uma certa chave S, só para relembrar a ideia. Aqui nós tínhamos um capacitor, aqui nós tínhamos um resistor e aqui nós tínhamos uma fonte de força eletromotriz. Este circuito em especial forma o que nós chamamos de uma malha única. Por quê? Porque a corrente não se divide em nenhum ponto, né? Então, nós marcamos ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Qual foi a equação que nós utilizamos para construir a
equação de movimento da corrente elétrica, a equação que nos permitiu justamente calcular como a corrente elétrica em função do tempo varia num circuito como esse. Nós fizemos essa equação, ó, V1 menos V2 mais V2 menos V3 mais V3 menos V4 mais V4 menos V1 igual a zero. Basta você observar que o que estes pontos marcados no circuito estão fazendo é simplesmente marcar a posição de diferentes elementos no nosso circuito, e você analisa o que? A diferença de potencial que existe entre o resistor, entre a fonte de força eletromotriz, entre a chave S e entre o capacitor. Na verdade, essa equação simplesmente representa esta ideia. Se você faz a soma das variações de potencial ao longo de uma malha fechada, uma malha única, essa soma tem que ser exatamente igual a zero. Quando eu estava apresentando a ideia sobre as leis de Kirchhoff, eu disse, para que servem as leis de Kirchhoff? E eu não respondi essa pergunta, chegou a hora de responder. No nosso curso até o presente momento, todos os circuitos que nós analisamos têm exatamente esse perfil, a corrente não se divide. E claramente chegou a hora de encarar a situação em que nós teremos que modelar ou ver os princípios para a modelagem de um circuito que não seja assim tão bonitinho. Em especial, as leis de Kirchhoff serão úteis para analisar circuitos de múltiplas malhas. Esse é o ponto que nós vamos focar agora e, em especial, no que se refere à aplicação, à noção, à compreensão das leis de Kirchhoff. Eu não conheço outra técnica didática mais eficiente do que literalmente pegar circuitos e estudá-los à luz das leis de Kirchhoff e praticá-los, né? Literalmente, as leis de Kirchhoff são úteis na medida em que você sabe utilizá-las. Nós acabamos então de apresentar as leis de Kirchhoff e chegou a hora de apresentar exemplos que ilustrem como aplicá-los, porque é isso que nós temos que saber fazer. O tipo de problema que você vai encarar é exatamente este que está aqui no nosso exemplo 1. Determine a potência dissipada em cada resistor. E o que você tem aqui? Você tem um circuito de múltiplas malhas. Ele não é mais um circuito simples como nós vimos exatamente nos exemplos até agora. Nós claramente temos uma estrutura aqui de 12 volts, outra de 5 volts, desculpe, eu acabei botando o símbolo de resistência aqui. E nós temos, em especial, 3 resistores na nossa estrutura. Um resistor de 4 ohms, um resistor de 3 ohms, um resistor de 2 ohms. Nós desejamos saber, à medida que as correntes percorrerem cada um desses resistores, qual será a potência dissipada em cada uma dessas estruturas. Claramente, para poder determinar qual é a potência dissipada em cada resistor, nós precisamos primeiro determinar quais serão as correntes que percorrem cada resistor. Então, passo 1, determinar as correntes que percorrem cada resistor. Como nós fazemos isso? Nós vamos lembrar das leis de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff está associada à conservação de carga elétrica. A segunda lei de Kirchhoff está associada à conservação de energia. Então, o primeiro passo que nós faremos será, aqui no nosso circuito, marcar os pontos onde a corrente se divide ou que limitam estruturas como capacitores ou resistores ou fontes de força eletromotriz no nosso circuito. Este primeiro ponto nós vamos chamar de A. Este próximo ponto, B. Este próximo ponto, C. Aqui a nossa corrente vai passar por um resistor, vai encontrar aqui uma fonte de força eletromotriz. Esse ponto eu vou chamar de D, esse ponto eu vou chamar de E, esse ponto eu vou chamar de F, embora não haja nenhuma estrutura entre E e F, claramente a corrente aqui terá que se dividir. E finalmente, esse ponto nós vamos chamar de G. O próximo ponto é arbitrar as correntes que vão percorrer o nosso circuito. Arbitrar é a palavra bonita para chutar,
Você não sabe para onde as correntes vão fluir nesse circuito. Então, o que você fará é arbitrar para onde elas estarão direcionadas e fique tranquilo, porque se você simplesmente resolver o sistema de equações que você encontrará para as correntes, claramente você, ao final, será capaz de saber se você arbitrou corretamente o sentido das correntes. Marque os pontos onde a corrente se divide. Lembrando a primeira lei de Kirchhoff, são chamados nodos, ou que limitam capacitores, resistores ou fontes de força eletromotriz. Segundo passo, arbitre o sentido das correntes. Então, nós agora vamos olhar aqui para o nosso circuito. Nós temos duas estruturas capazes de gerar corrente. Essa estrutura, que possui 12 volts, aqui está o seu polo positivo, aqui está o seu polo negativo. Esta que tem 5 volts, possui um polo positivo nesse ponto, um polo negativo, seu terminal negativo aqui. Parece que é muito mais razoável assumir que esta fonte de força eletromotriz será a fonte principal do nosso sistema. Então, eu vou assumir que aqui, do terminal positivo, sai uma corrente que eu vou chamar de I. Esta corrente I chega ao ponto A, segue pelo circuito e encontra o ponto B. No ponto B, claramente, esta corrente deverá se dividir. E, ao se dividir, eu vou assumir que segue para o resistor de 4 ohms uma corrente I1, segue do ponto B para o ponto C uma certa corrente I2 que percorrerá o caminho entre os pontos C, D e E e, portanto, esta corrente I2 chegará ao ponto F, a corrente I1 passará pelo resistor de 4 ohms e encontrará a corrente I2 no ponto F. Se a corrente que entrou no ponto B gerou as correntes I1 e I2 é a corrente I, claramente, quando essas correntes se juntarem novamente, elas deverão formar novamente a mesma corrente I que as gerou. Esta corrente I vai passar pelo resistor de 3 ohms e nós esperamos, então, que ela retorne para o terminal negativo da fonte de força eletromotriz de 12 volts. Chegou a hora, portanto, de matematizar o problema. O que diz a primeira lei de Kirchhoff? A primeira lei de Kirchhoff nos diz que a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem. Quantos nós ou nodos nós temos no nosso circuito? O nó B e o nó F. Então, primeira lei. No que se refere ao nó no ponto B, entra a corrente I, saem as correntes I1 e I2. Se eu olhar para o ponto F, é o segundo nó do nosso circuito, eu não tenho mais informação nova. Na verdade, o que acontece no ponto F é exatamente algo similar ao que acontece no nó B, e, portanto, esta segunda equação eu vou simplesmente riscar, porque ela não oferece informação nova, certo? Nós agora vamos, então, para a segunda lei de Kirchhoff, que me diz, portanto, que eu sou obrigado a considerar uma malha única, um ramo simples, né? Eu posso considerar o ramo A, B, F, G, A, ou B, C, D, E, F, B, ou A, B, C, D, E, F, G, A. Seja qual for o ramo simples que eu considerar, eu devo analisar as variações de potencial ao longo desta malha fechada. Assim sendo, eu convido os senhores a considerar, a título de bom senso, exatamente esta malha externa que aqui está. A, B, C, D, E, F, G, A. Então, vamos escrever aqui assim: malha A, B, C, D, E, F, G, A. Isto é outro ponto interessante, ok? De marcar os pontos no circuito,
porque com esta notação você automaticamente já sabe o sentido no qual você está lendo as variações de potencial. Bem, vamos então escrever essas equações. Do ponto A para o ponto B, nós não temos nenhuma estrutura, nenhum capacitor, nenhum resistor, nenhuma fonte de força eletromotriz, portanto o potencial do ponto A é igual ao potencial do ponto B, o que significa que o potencial não variou. Do ponto B para o ponto C, vale raciocínio similar. Agora, o primeiro cuidado que nós devemos ter, nós arbitramos que a corrente percorrerá o caminho C, D, E neste sentido. Significa que quando a corrente entra nesse terminal do nosso resistor, o seu potencial é maior do que quando ele sair no terminal de baixo. Se isso é assim, no sentido em que nós arbitramos a corrente e estamos lendo as variações de potencial, significa justamente que o potencial está diminuindo quando caminhamos do ponto C para o ponto D. Por quanto diminui esse potencial? O que diz a lei de Ohm? Nos diz que a diferença de potencial entre os terminais de um capacitor de um resistor, é a sua resistência vezes a corrente que o percorre. Portanto, quando esta corrente I2 passar pelo resistor de 2 ohms, a variação de potencial será menos 2 ohms vezes a corrente I2 que o percorre. Então, a corrente chega no ponto D e antes de chegar até o ponto E, encara uma nova estrutura, que não é um resistor. É, em tese, uma fonte de força eletromotriz. E você claramente, de acordo com tudo que já foi visto nesse curso, pode muito bem observar algo de estranho, porque a corrente está entrando no terminal de potencial maior e saindo no terminal de potencial menor. Nesse exato momento, isto sugere que essa estrutura não é uma fonte de força eletromotriz, mas um dreno de força eletromotriz. Ele rouba força eletromotriz do nosso circuito. Traduzindo, nessa estrutura, tal como ela aparece no nosso circuito, ela está roubando 5 volts para levar para alguma máquina elétrica, por exemplo. Né? O que nos interessa aqui para o ponto de vista de análise das variações de potencial no nosso circuito é que quando sairmos do ponto D e formos para o ponto E, nós perdemos 5 volts. Então, menos 5 volts. Do ponto E para o ponto F, nós não ganhamos nem perdemos potencial, porque não há estrutura, e finalmente chegamos nesse resistor de 3 ohms. Novamente, nós tomamos o cuidado de observar que estamos arbitrando a corrente com este sentido. Então, esse terminal tem um potencial maior e esse aqui um potencial menor. Puxa vida, quando eu olho então para essa estrutura, eu estou vendo que o meu potencial vai cair, porque eu estou vindo do ponto F para o ponto G. Eu poderia fazer análise no sentido contrário do meu circuito, então eu estaria ganhando potencial. Como eu estou indo do ponto F para o ponto G na minha análise, eu observo que nós vamos perder menos 3 ohms multiplicados pela corrente I. E finalmente, do ponto G para o ponto A, nós observamos que a nossa corrente I entra no terminal negativo desta fonte de força eletromotriz, sai no terminal positivo com mais 12 volts. Então, mais 12 volts. Nós voltamos para o ponto inicial, onde começamos a nossa análise, que é o ponto A. Portanto, eu garanto que a soma de todos esses termos tem que ser igual a zero. Nesta primeira versão, na qual nós estamos apresentando as equações, eu me ocupei em colocar justamente as unidades. Não farei mais isso. Essa equação eu vou simplesmente reescrevê-la como menos 2 vezes I2, menos 5, menos 3 vezes I, mais 12 igual a zero, ok? E esta equação que aqui está, eu vou chamar de 1,
esta equação que aqui está, eu vou chamar de 2, e a partir de agora eu admito que estou sempre trabalhando com volts, ohms e amperes, justamente como unidades, né, para medir essas coisas, e por isso posso escrever essa equação de uma forma mais direta. Agora, nós vamos observar exatamente o seguinte ponto. Quem são nossas incógnitas? As nossas incógnitas são a corrente I, a corrente I1 e a corrente I2. Nós temos 3 incógnitas. Nós temos a primeira equação, que sai da primeira lei de Kirchhoff. Nós temos uma segunda equação, que saiu de uma análise de uma das malhas. E, claramente, se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de pelo menos 3 equações para poder resolver esse sistema. Se isso é assim, eu vou analisar uma outra malha, justamente para poder obter uma terceira equação que me permita calcular as correntes que percorrem o circuito. A primeira malha que nós analisamos foi a malha externa, A, B, C, D, E, F, G, A. E observe que esta análise foi feita considerando o sentido horário. Eu vou agora considerar uma outra malha e vou fazer a análise desta outra malha no sentido anti-horário, para tentar ilustrar o que significa fazer essa análise observando, percorrendo os pontos no sentido contrário ao que nós fizemos na malha anterior. Então, para tanto, nós vamos utilizar a malha GFBAG. Malha GFBAG. Se nós considerarmos esta malha, o que nós temos aqui? Do ponto G para o ponto F, nós temos um resistor. Mas observemos que, como nós arbitramos o sentido da corrente com esta direção, vindo de F para G, quando analisamos a variação de potencial indo de G para F, nós ganhamos potencial, porque entramos no terminal de potencial menor no resistor e saímos no terminal de potencial maior. Quanto nós ganhamos? 3 vezes I. De F para B, nós temos este resistor de 4 ohms. Nós agora esquecemos o sentido no qual nós estamos percorrendo justamente a análise da variação de potencial e observamos qual é o sentido no qual nós arbitramos a corrente. Quando olhamos a corrente I1 nesse sentido, este terminal tem que estar num potencial maior, este outro num potencial menor. Significa que, ao percorrermos o circuito de F para B, nós ganhamos potencial, porque entramos no terminal de potencial menor e caminhamos para o terminal de potencial maior. Quanto nós ganhamos? Nós ganhamos 4 ohms vezes a corrente I1 que percorre aquele resistor. De B para A não há estrutura, e de A para G nós temos exatamente a fonte de força eletromotriz de 12 volts. No entanto, ao percorrê-la de A para G, claramente nós entraremos no terminal de potencial maior, sairemos no terminal de potencial menor, e ao invés de ganhar 12 volts, como na análise da malha anterior, nós perdemos 12 volts. Esta é a terceira equação que forma o meu sistema e que eu vou utilizar para calcular as correntes I, I1 e I2. É fundamental ter em mente que você ainda poderia analisar a malha B, C, E, F, B, e eu garanto para você que você vai obter uma equação que será simplesmente combinação linear das equações 2 e 3, e, portanto, tal como a equação para o nó F, ela não fornece nova informação. E, portanto, você não precisa, ou 2, você não a considera para resolver o sistema. Nós temos aqui a equação 1, que conecta a corrente I1 e I2 com a corrente total I, fornecida pela fonte. E, finalmente, nas equações 2 e 3, nós temos o acoplamento da corrente I, na equação 2 com a corrente I2, na equação 3 com a corrente I1. A primeira coisa que nós vamos fazer é vamos eliminar a corrente I nas equações 2 e na equação 3. Então, essa equação 2... ela é menos 2 vezes I2
menos 3 vezes I mais 7 igual a 0. Essa equação vai ficar menos 2 vezes I2, menos 3 vezes, no lugar da corrente I, nós teremos I1 mais I2 mais 7 igual a 0. Nós agora vamos observar que esse termo refere-se a I2, esse termo refere-se a I2, e, portanto, nós teremos menos 3 vezes I1, menos 2 com menos 3, menos 5 vezes I2 mais 7 igual a 0. Então, essa nova equação eu vou chamá-la de 2', porque ela é simplesmente a equação 2 eliminando a corrente I em função da chamada corrente I1. Eu agora vou para a equação 3, e essa equação é menos 4 vezes I1 menos 3 vezes I mais 12 igual a 0. Nós teremos menos 4 vezes I1 menos 3 vezes I1 mais I2 mais 12 igual a 0. Nós vamos agora simplesmente efetuar, a multiplicação de menos 3 pelo fator I1 mais I2. Isso vai ficar menos 7 vezes I1, menos 3 vezes I2, mais 12, tudo isso igual a 0. Essa equação eu vou chamar de 3' e, literalmente, no atual contexto, o que eu preciso agora é, literalmente, eliminar I1 ou I2 de cada uma dessas duas equações para calcular um deles. Como funciona isso? Nessa equação 2', eu vou multiplicá-la por menos 3/5. Se eu multiplicá-la por menos 3/5, este fator associado à corrente I2 passará a ser mais 3 vezes I2. Então, ao somar a nova equação que sai daqui com a equação 3', eu poderei efetivamente descobrir quanto vale a corrente I1 diretamente. Então, se nós multiplicarmos essa equação por menos 3/5, o que surge é 9/5 vezes I1 mais 3 vezes I2 menos 21/5, porque estamos multiplicando esse fator 7. Nós agora escrevemos na equação de baixo menos 7 vezes I1 menos 3 vezes I2 mais 12 igual a 0. Se nós somarmos essas duas equações, nós teremos aqui 9/5 menos 7, que multiplica I1, mais 3 menos 3 vezes I2 igual a 0, e aqui nós teremos menos 21/5 mais 12 igual a 0. Nós viemos até aqui, multiplicamos globalmente essa equação por 5, simplesmente para eliminarmos esse denominador, nós obtemos 9 menos 35 vezes I1, menos 21 mais 60 igual a 0, e o resultado é menos 26 vezes I1, mais 39 igual a 0, e daqui você vai descobrir que I1 nada mais é do que 39 sobre 26, e isso vai te dar 1,5 amperes. Então perceba que literalmente somando, subtraindo, dividindo e multiplicando, você consegue resolver esse sistema sem grandes estresses. E aqui, claramente, eu vou pegar o resultado que eu acabei de obter e eu vou realimentar a minha equação 2'. Então, em 2', o resultado que nós vamos obter é menos 3 vezes 1,5, menos 5 vezes I2 mais 7 igual a 0. Isso me dá menos 4,5 mais 7, portanto vai me dar mais 2,5. Menos 5 vezes I2 mais 2,5 igual a 0. Qual é o número que multiplica menos 5? Somado com mais 2,5 que dá 0, e 2 vale 0,5 amperes,
e de onde, olhando para a equação 1, você sabe que a corrente total I é simplesmente a soma da corrente I1 com a corrente I2. Daqui sai que a corrente total que foi liberada pela fonte de força eletromotriz vale 2 amperes. Passo para trás. Todas as correntes calculadas são positivas. Significa que o sentido que você arbitrou para as correntes está correto. Na sequência dos acontecimentos, nós vamos fazer mais um exemplo, onde nós vamos arbitrar o sentido das correntes de forma equivocada e vamos descobrir que se você arbitra equivocadamente o sentido das correntes, o efeito prático não acontece na magnitude da corrente que você calcula. E, sim, esse problema, esse erro, vai se manifestar no sinal algébrico das correntes que você obtém. Então, nós aprendemos até agora que a potência Joule fornecida por uma bateria a um circuito era epsilon, a força eletromotriz da bateria, vezes a corrente gerada por ela. Nós queremos analisar agora qual é a potência dissipada em cada um dos resistores do nosso sistema. Você pode prontamente reproduzir todo o raciocínio que nos levou a esse resultado e descobrir que essa potência pode ser escrita como a diferença de potencial associada aos terminais do resistor, vezes a corrente que o percorre. Como nós conhecemos a lei de Ohm, nós podemos combinar essas equações e prontamente calcular a potência dissipada, substituindo a diferença de potencial e usando essa expressão. P é igual a R vezes I ao quadrado. Então, vamos escrever isso aqui, R vezes I ao quadrado. E é a partir dessa expressão que nós vamos calcular a potência dissipada em cada um dos resistores. Nós temos um resistor de 2 ohms. Aqui está esse resistor, ele é percorrido pela corrente I2, portanto a potência que ele dissipa é igual aos 2 ohms, que multiplica uma corrente de 0,5 amperes ao quadrado. O resultado deste cálculo vai te dar 0,5 watts. Nós temos um outro resistor. Esse resistor, um resistor de 4 ohms percorrido pela corrente I1. Então, a potência que ele dissipa é os seus 4 ohms, a corrente I1 vale 1,5 amperes e a potência que ele vai dissipar, se você seguir no cálculo, vai te dar 9 watts. Estamos sempre trabalhando no sistema internacional. Analisamos o de 2, analisamos o de 4, vamos para o de 3 ohms. Resistor de 3 ohms. A potência que ele dissipa vale 3 ohms, vezes a corrente que o percorre, que é a própria corrente total I, liberada pela fonte de força eletromotriz, que vale 2 amperes. O resultado disso é 2 ao quadrado vale 4. Vezes os 3 ohms, isso tem que dar, portanto, 12 watts. Aparentemente você resolveu todo o problema e não tem nada de errado nisso. No entanto, um conselho que eu dou para quem for efetivamente fazer cálculos associados a esse tipo de análise, qual é a potência dissipada, eu lembro que a segunda lei de Kirchhoff, na verdade, é a conservação de energia. Nós ainda temos mais 2 estruturas no nosso circuito. Uma bateria de 12 volts e claramente uma estrutura que absorve 5 volts. Se o balanço de energia é correto, a energia total fornecida ao circuito tem que ser dissipada nos resistores e absorvida nessa estrutura que está funcionando como um dreno de força eletromotriz. Como é que eu faço essa análise? Quem fornece energia ao circuito? Certamente esta resposta é a FEM de 12 volts. Qual é a potência que ele vai fornecer ao circuito? É a sua força eletromotriz vezes a corrente que o percorre.
essa força eletromotriz vale 12 volts, ele é percorrido por uma corrente de 2 amperes e o resultado que você obtém aqui são 24 watts. Qual é a potência dissipada? A potência dissipada refere-se aos resistores, que foi exatamente o que nós acabamos de calcular aqui. Isso nos dá 12 mais 9 mais meio, portanto nós teremos aqui 21,5 watts. Esta conta não fecha, mas estamos esquecendo a estrutura de 5 volts. Esta estrutura de 5 volts, nós não falamos que ela dissipa energia, nós falamos que ela absorve energia. Então, nós temos ainda a absorção em 5 volts. Qual é a potência absorvida nesse caso? É a força eletromotriz absorvida vezes a corrente que o percorre. A corrente que percorre a estrutura de 5 volts é a corrente I2. E, portanto, isto vale 5 volts vezes a corrente de 0,5 amperes, portanto, 2,5 watts. É matemática básica, a sua bateria fornece 24 watts, os resistores dissipam 21,5 watts e a sua estrutura de 5 volts, ela absorve 2,5 watts. Adivinha, você está obtendo o resultado que te garante que toda a energia fornecida ao circuito pela nossa estrutura de 12 volts ou está sendo dissipada em cada um dos resistores ou está sendo drenada pela estrutura de 5 volts para um motor elétrico, qualquer estrutura que assim o valha. Como segundo exemplo de aplicação das leis de Kirchhoff, nós vamos agora considerar o seguinte circuito. Um circuito que é formado por 3 fontes de força eletromotriz, também 3 resistores. Nós anexamos mais uma malha e nesta malha aparece um ente que não existia no exemplo anterior, um capacitor. Não há mistério, nós vamos repetir exatamente o mesmo modus operandi que nós usamos no exemplo anterior e nesse momento nós estamos interessados simplesmente em determinar as correntes que vão se estabelecer nesse circuito quando ele atingir o seu regime estacionário. Ou seja, alguém veio aqui, ligou o circuito, as correntes vão fluir, vão ter estados transientes e num dado momento uma configuração estacionária de corrente será atingida. É isso que nos interessa. Como se resolve esse tipo de problema? Primeiro, marque os vértices. Quem são os vértices? São, a exemplo do que nós fizemos no caso anterior, os pontos que limitam estruturas no nosso circuito e que nós vamos utilizar justamente ou para estabelecer onde a corrente se divide, onde você tem variação de potencial. Então, para analisar esse circuito, eu vou marcar os pontos da seguinte forma. Esse ponto inicial eu vou chamar de A, este eu vou chamar de B, este de C, esse de D, este de E, F, G, H, e entre esse capacitor e essa estrutura de 3 volts, eu vou marcar um ponto que eu vou chamar de I. No mesmo espírito, depois que você marca os vértices, onde você terá corrente se dividindo, etc. e tal, você vai arbitrar as correntes. Então, segundo ponto, arbitre as correntes. Bom, normalmente quando a gente pensa em arbitrar as correntes, a gente usa claramente a intuição física. Eu tenho uma estrutura de 4 volts, eu tenho uma estrutura de 8 volts e eu tenho um capacitor. Sem fazer contas, o que eu devo imaginar? Liguei o meu circuito, esse capacitor deve estar descarregado quando eu
o seu sistema está desligado. Quando eu ligo, ele vai passar a ser carregado, e num dado momento que ele for totalmente carregado, não deve mais fluir corrente elétrica entre G, H, I, A e B. Por quê? Porque o capacitor está carregado e vai receber essencialmente o potencial elétrico balanceado claramente para essa estrutura de 3 volts, que nós vamos considerar na nossa análise, mas pela diferença de potencial fornecida pelo circuito para ele. A estrutura mais forte é a de 8 volts aqui. Nós temos outra de 4 volts lá em cima. Então, eu vou admitir exatamente o seguinte: dessa estrutura de 8 volts vai sair uma certa corrente que eu vou chamar de I1. Esta corrente I1 chega ao ponto B, lembrando que pelo fato de eu ter um capacitor nesse ramo do meu circuito, eu imagino que não vai fluir mais corrente aqui. A nossa corrente I1 deve seguir do ponto B para o ponto C. No ponto C, eu imagino que parte dessa corrente deve seguir para o resistor de 5 ohms entre C e D, e outra parte de C para F, passando pelo resistor de 3 ohms. Eu vou assumir que uma corrente I3 vai de C para D, mas agora propositadamente eu vou assinalar, eu vou arbitrar uma corrente I2, que ao invés de ir de C para F, eu vou arbitrar que ela vai de F para C. Claramente eu estou colocando a mão num sentido que não confere com o que a gente deve imaginar num primeiro momento, né? Eu estou fazendo exatamente o comentário, estou trabalhando o comentário a respeito do último exemplo, em que eu digo, você pode arbitrar o sentido das correntes de forma equivocada, você não tem que se preocupar se você está arbitrando corretamente, porque no final da resolução do sistema de equações, se você botou o sentido da corrente de forma equivocada, ela terá a magnitude correta, mas aparecerá com um sinal negativo. Claramente a corrente I3 vai percorrer o trecho de D para E, vai chegar então em F. Exatamente se a corrente I1 somada com a I2 dão a corrente I3, quando a corrente I3 chega aqui, libera I2, daqui para cá ela tem que formar a corrente I1, que vai obviamente alimentar a fonte de força, a fonte de 8 volts. Agora o próximo passo, como nós já vimos, você tem os vértices que vão te permitir analisar onde a corrente é dividida ou não e as variações de potencial. É justamente matematizar, né? Aplicar, escrever as leis de Kirchhoff e montar as equações que vão te permitir justamente modelar esse circuito. Então, nós temos aqui quais nodos? C e F, são esses os nodos onde a corrente se divide. Portanto, nós temos aqui nodos. No nodo C, a equação que nós teremos é: que correntes chegam ao nodo C? I1 e I2. Que corrente sai? I3. Então, I1 mais I2 é igual a I3. Em F, chega a corrente I3 e saem as correntes I1 e I2. A exemplo do que nós fizemos no exemplo anterior, claramente a equação que sai do nodo F não oferece informação nova e, portanto, ela é degenerada. Nós riscamos ela do nosso quadro porque ela não nos oferece nada, absolutamente nada de novo. Nós agora vamos escolher malhas para analisar. Eu sugiro que nós trabalhemos a malha D, E, F, C, D. Então, malha D, E, F, C, D. Vamos lá. De D para E, nós vamos ganhar 4 volts. De E para F, não há estrutura. De F para C, nós vamos inicialmente observar o que acontece com os terminais deste resistor de 3 ohms. Olho somente para o sentido da corrente que eu arbitrei. Com esse sentido de corrente arbitrada, esse terminal encontra-se num potencial maior
do que este outro que aqui está. Portanto, quando analisamos a variação de potencial entre F e C, estamos perdendo 3 ohms vezes a corrente que o percorre, que é I2. De C para D, novamente analisando o sentido da corrente arbitrada e a variação de tensão desse resistor, esse terminal estará num potencial maior, esse outro num potencial menor. Ao percorrermos de C para D, nós vamos perder menos 5 ohms vezes a corrente que o percorre, que é I3, e, portanto, retornamos ao ponto D, que é o ponto inicial. Portanto, fecha a equação associada a esta malha. Eu vou facilitar a minha vida e vou simplesmente escrever isso como 4 menos 3 vezes I2 menos 5 vezes I3, sem colocar o vírgula zero, para não tumultuar tanto a notação. Se isso é assim, eu vou para outra malha agora. A malha que eu vou escolher para analisar é CFGBC. Malha CFGBC. Se isto é assim, nós temos de C para F, nós entramos no terminal de menor potencial, saímos no terminal de maior potencial do resistor, nós ganhamos, portanto, 3 ohms vezes I2. De F para G, de acordo com o sentido que nós arbitramos para a corrente, nós estamos perdendo 5 ohms vezes a corrente I1 que o percorre. De G para B, nós entramos no terminal negativo, saímos no terminal positivo, portanto, ganhamos 8 volts. E de B para C, não ganhamos nem perdemos nada. Portanto, nós chegamos à segunda equação que nos permite resolver o problema. Então, nós chamamos essa de equação 1, esta de equação 2 e esta de equação 3. Nós vamos poupá-los, obviamente, de toda essa manipulação algébrica. Eu vou deixar como exercício para os senhores obter a solução desse sistema de equações. A resposta que eu obtenho é menos 4 sobre 11 amperes, que é aproximadamente menos 0,364 amperes. A chamada corrente I3, que aqui se encontra, dá 56 por 55 avos de ampere, o que é aproximadamente 1,018 amperes. E a corrente I1 vai nos dar algo em torno de 76 por 55 avos de ampere, isso é aproximadamente 1,380 amperes. Chamo a atenção dos senhores para este resultado da corrente I2. Observe que ela aparece com um sinal negativo, que é exatamente o que eu havia comentado. Se você arbitrar equivocadamente o sentido da corrente, a magnitude que você obterá para a mesma não muda, e sim o sinal algébrico que será atribuído a ela. Se você fosse analisar agora a potência dissipada em cada resistor, seria legal apagar esse circuito e refazê-lo com o sentido físico das correntes, botando uma corrente I2 para cá, para você não se confundir na análise seguinte. No que se refere a esse exercício, eu gostaria de chamar a atenção para o que acontece na malha GBAHG. Quem está nessa malha? GHIABG. Desculpe, eu acabei esquecendo o rótulo I. Então, quando eu olho para esta malha percorrida nesse sentido, de G para B, nós estamos ganhando 8 volts. Descemos de B para A, não há estrutura. Entre A e I, nós ganhamos 3 volts.
E aí nós temos justamente a diferença de potencial que este capacitor tem entre suas placas até retornar até o ponto G. É isso que nos diz a segunda lei de Kirchhoff. A soma das variações de potencial tem que ser igual a zero ao longo de uma malha fechada. O que está acontecendo aqui? A gente descobre que a variação de potencial justamente associada às placas desse capacitor vale exatamente menos 11,0 volts. E isso é interessante porque me permite justamente inferir qual é o terminal de potencial maior, qual é o terminal de potencial menor. Claramente, como nós estamos obtendo um sinal negativo, esta placa deve estar num potencial maior e esta placa num potencial menor. Por que eu posso afirmar isso? Porque eu vim de G para B, ganhei 8 volts. Vim de B para A, não ganhei nada. De A para I, eu ganhei mais 3 volts. Então, eu tenho 11 volts numa variação positiva até aqui. Para retornar a G com uma variação igual a zero, eu preciso entrar num terminal de potencial maior e sair num terminal de potencial menor aqui no meu capacitor. Portanto, esta é a atribuição de alocação da carga positiva e negativa nessas placas, condizente com o resultado que nós temos ali. E por isso que eu digo que essa diferença de potencial que eu estou obtendo ali tem que me dar menos 11 volts. É isso que esse resultado significa. Ao percorrer de I para H, o meu potencial tem que diminuir. Por fim, se eu tenho a capacitância, lembrando que capacitância é definida como o valor absoluto da carga pela diferença de potencial entre as placas de um capacitor, eu sou capaz de calcular qual é a carga que está acumulada ali naquele capacitor. Isso é igual ao valor absoluto da diferença de potencial que se estabeleceu entre as placas do capacitor vezes a capacitância dele. Isso vai me dar 11,0 volts vezes 6,0 vezes 10 na menos 6 farads. E esta carga será igual a 66,0 vezes 10 na menos 6 coulombs. Importante reforçar o fato de que, como o capacitor está carregado no regime estacionário, ele tem uma energia eletrostática acumulada aqui, que você pode calcular com os dados que você tem ali, mas a missão, o ponto importante é: não flui corrente nesse ramo do nosso circuito. Obrigado.